Olá, amigo investidor! Você quer fazer um investimento com retorno garantido e custo baixo? Então dá um confere na descrição. Uma coisa é certa, pessoal. O próprio presidente do Banco Central americano hoje estava falando. Ele deu discurso, né? E ele deixou claro, assim, se for necessário a gente vai aumentar ainda mais os juros nos Estados Unidos. Só que quando acontecer, o dia que realmente, o Banco Central foi lá e anunciou o aumento, né? O primeiro aumento está marcado para a reunião de março, né? Inclusive tem uma ferramenta da Bolsa de Chicago gratuita, você consegue entrar no site. Você consegue acompanhar quando, que na verdade é a precificação da curva de juros, né? Quando vão ser os aumentos e qual que é a probabilidade de cada aumento acontecer em cada reunião. A próxima reunião tá a probabilidade rodando, a última vez que eu vi, na casa de 74%. Isso vai mudando todos os dias, né? Então você consegue ver quando vai ser realmente de fato o aumento. E esse aumento, quando acontecer, todo mundo vai ligar para você e falar assim: e aí, o que eu faço? Né? A bolsa vai despencar, e agora, né, vai reduzir a liquidez mundial, as bolsas vão sofrer, e vão sofrer. Sofrer no sentido assim, não vai ficar semanas caindo, mas vai ter volatilidade. Né? Então, até quem gosta de opções, aí, aquelas operações, né, operar volatilidade, esse ano vai ser um ano bom. Esse ano vai ser um ano bom. Para operar volatilidade, operar opções. Né? E, Marco, assim, o que muita gente me pergunta, fala assim: Luan, e se o Lula ganhar a eleição, o que vai acontecer com a Bolsa? Que o Bolsonaro, a gente já sabe que a Bolsa tá andando aí de lado, né? Mas eu vejo muita gente preocupada com isso daí. Sim. Será que pode acontecer o que aconteceu com a Dilma, na época da Dilma ali? A Bolsa cai muito. Você aí que enxerga uma visão macro, você acha que se o Lula ganhar, o que acontece com a Bolsa? Assim, até teve uma entrevista de um gestor, de um grande gestor, né? Não sei se eu posso falar o nome daqui. Pode, fica à vontade. Mas ele deu opinião aí num veículo de mídia, né? Foi um time de gestão, acho que da Esquadra. Inclusive que eles têm uma opinião bastante forte, né? Não sei se todo mundo lembra do IRB, né? Do famoso IRB, né? E ele falou o seguinte na entrevista dele, que eu acho que eu concordo bastante. Se a gente tiver talvez um discurso mais alinhado ao centro, né? Essa opinião dele que eu respeito, eu concordo. Se a gente tiver realmente daqui os próximos 6 meses, daqui até as eleições, um discurso mais alinhado ao centro, o mercado pode até começar a receber bem, né, um possível candidato do ex-presidente Lula, né? Ou seja, uma candidatura, seja uma presidência do ex-presidente. Mas ele precisa realmente mudar esse discurso e trazer um discurso mais voltado ao centro, né? A minha dúvida realmente é essa, porque assim, a gente estava com um governo dito liberal, né, agora, o Bolsonaro, e a gente viu que muita coisa não aconteceu, né, no sentido liberal. Então, principalmente nós que somos empreendedores, né, a dificuldade parece que só piorou. Né? Então, essa é a preocupação. Se esse primeiro governo, que era para ser liberal, acabou não sendo, o que será o segundo governo, que é basicamente o que precificou 2021, né? E a gente também está precificando uma parte em 2022, nesse começo de 2022. Então eu tenho muita preocupação e acho que pro mercado financeiro aceitar, porque assim, por enquanto eu tenho um analista político lá na BMC, parceiro nosso, que a gente discute todas as semanas, mas eu não vi ainda uma terceira via, né? Não vi ainda uma possibilidade. Quem que será esse candidato, né? Existem diversas possibilidades, mas eu digo de chances reais, né, de uma terceira via. Então a gente fica entendendo quais serão os possíveis cenários, né, dentro de um possível uma reeleição do governo Bolsonaro ou de uma possível eleição do ex-presidente Lula. Tá? Esses são os cenários, a princípio, possíveis, né, e a gente tem que entender como que o mercado vai reagir com esses dois possíveis cenários. Né? Não é questão aqui de preferência, é questão realmente de entender como o mercado pode reagir a esses dois possíveis cenários. Né? Acho que são dois cenários bastante possíveis. Né? A construção dessa terceira via acho que tem que realmente ser uma aceleração, né? E na minha opinião, até esse momento aqui, janeiro de 2022, ainda não foi construído. Né? Eu não sei quem serão. A gente tem, lógico, que algumas opções, né? Mas de certa forma ainda sem muito peso. Pelo menos, assim, o pessoal vai me criticar, né? Fala assim, mas não dá para olhar a pesquisa agora, não faz sentido, né? Tá tudo errado. Né? Você vai dar bola para as pesquisas,
Mas é uma ferramenta, é um instrumento que a gente tem até esse momento. É a única coisa que a gente tem, na verdade, né? E assim, se você for colocar pesquisas, sei lá, em vários perfis no Instagram, vai dar muito polarizado, né? Sim, sei lá, coloca um no Mídia Ninja lá. Se colocou no Mídia Ninja, pô, só vai dar Lula. 95% é Lula. E se colocar no outro que é mais pra esquerda, vai dar Bolsonaro, né? Não tem como saber. Mas você acredita que uma terceira via é possível, Marco? Eu todo dia eu acordo, né, pensando que existe essa possibilidade, né? Eu não sei quem, e na verdade, assim, quando eu falo de terceira via, até a gente está vendo alguns movimentos grandes, eu respeito muito, né? Eu acho que um catalisador, né, um divisor de águas, vai ser a decisão do Centrão, e principalmente de um partido que tem um peso muito grande, né, que é aqui em São Paulo, a gente conhece um pouco, mas não sei se todos conhecem, que chama-se PSD. O PSD tem um peso muito grande. E para onde talvez ele sinalizar para onde que ele vai, você vai construir uma terceira via, né? A princípio ele não vai ter um candidato próprio, enfim, chegou a se ventilar no ano passado, mas esse ano praticamente acabou decidindo até o momento de não ter o candidato próprio. Mas aonde que o Centrão, e principalmente o PSD, na minha opinião, decidir, é que pode ser que realmente caminhe as eleições. Mas eu acho que pode ter sim uma terceira via, mas realmente eu acho que ainda está faltando um discurso, né? Realmente. Sei, o Moro não vira, não? Será que você acha que não vira? Eu acho que o Moro ele pode ser uma opção, mas ele precisa realmente definir muito bem o discurso, né? E eu tenho uma preocupação também grande, né? Quando a gente fala assim, pô, o Moro pode ser uma opção, né? Quando olha pré-eleições pode, mas o que seria um governo Moro, né? Será? Como é que ele conversaria com as casas, né? Como é que ele conversaria, enfim, com o Senado, enfim, eu não sei se ele teria todo esse apoio, toda essa facilidade para realmente a governabilidade seria algo realmente fácil. Então, essa é a minha preocupação. Né? E o que eu vejo muito aí no Twitter, o mercado falando assim, que tudo que eles queriam era o Temer. Que é o Temer que sabe mais fazer o jogo, a política ali, que realmente, né, para fazer o Brasil andar. Mas acho que ele não entra, né? Como candidato não, e também, sinceramente, gostaria, também respeitaria muito essa opinião, respeito muito essa opinião, porque foi um período, pensar bem, curto, onde a gente aconteceu, onde nós tivemos muita evolução, né? Muita evolução em reformas, né? Em recuperação, em credibilidade, né? Em bom trânsito. A gente teve uma evolução, diversas pautas, diversos pontos bastante positivos, isso em um curto espaço de tempo. Então, por isso que acho que muitos agentes econômicos gostam muito, né, dessa possibilidade. Mas acho que como uma de capital político, né, realmente numa eleição, eu não sei se seria tanta viabilidade assim, mas eu respeito e poderia ser uma possibilidade. Gostaria que fosse uma possibilidade, mas não sei se realisticamente, não sei se é um cenário possível. Seria mesmo, né? Possível. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.